Ó, eu tô aqui na porta de casa, esperando o correio passar. Eu tava prestes a sair de casa para ir para um bar tomar um golo, depois de mais um cutucão de gente. Mais um cutuco de gente, né? O correio tá vindo ali. Aí eu recebo a mercadoria e já vou pro bar. Sabe o que é o pior disso tudo? É que todo mundo que me cutuca é cristão. Eu nunca tomei um cutucão de um ateu, só de cristão. Por quê? Pra vocês é cômodo, gente. Vocês vão lá, fazem a treta errada, logo em seguida pedem perdão em nome do Jesus. Deixa eu só receber a encomenda aqui do correio. Não. Opa, deixa eu só receber a encomenda aqui, gente. E aí eu continuo nesse vídeo, tá? E aí, cara, tudo bom, só? Tô legal? Pera aí, gente. Gente, como eu dizia, essa vida que vocês cristãos levam é mansa demais, cara. Vocês nunca se preocupam em não errar. Sempre saem de casa e pouco se fodem pra tudo. E fazem todo tipo de coisa errada. E quando dá ruim, imediatamente vocês pedem perdão em nome do Jesus e querem que a outra pessoa dê o perdão. Isso é um risco pro mundo, cara. Isso é arriscado pra caralho. Vocês nunca vão querer melhorar, nunca vão querer não errar, nunca vão querer se aperfeiçoar, se tornarem mais fortes, mais sábios. Sempre a mesma lenga-lenga. Tem 6 anos e hoje completou 405 dias de interrupção de serviço. O que é que essa gente toda tem em comum? Todos são cristãos. Todos cutucam, daí eu xingo, a pessoa pede perdão e pede para eu reconsiderar e arrumar o drone. É de lei, rapaz. Não falha um. É sempre a mesma história. Se você já sabe que eu vou ficar com raiva, para que usar o seu Jesus lá, a sua crença, como um escudo contra mim? Não vai funcionar. Não funciona. Eu nunca dou o perdão. Já era tempo de vocês terem descoberto isso. São 6 anos. Hoje, mais uma vez, né? Eu estava ao vivo numa live, trabalhando, e não à toa. Aí vai vendo. Eu lá na live, trabalhando, mexendo com um artefato minúsculo, mais fino do que um cabelo. Quando chamou na minha porta, para querer perguntar se tinha um equipamento pronto, se já estava pronto. Ao vivo isso no meu canal do YouTube, gente. Devolvi sem conserto, com certeza. E a pessoa pediu perdão e falou para eu reconsiderar. Não dou perdão não. Porque todo mundo, aqui no bairro, todo mundo já sabe que se me encaminhar alguma coisa e cutucar, eu não vou perdoar. Sabe, gente, eu gosto de ser ateu. Eu adoro, é bom demais. Eu não tenho crença nenhuma. Se eu tiver que morar numa casa mal assombrada, eu tô tranquilo. Não tem aquela parte de ter medo do fantasma. Não tem fantasma, gente. Eu não acredito no fantasma. Do mesmo jeito que eu acho que vocês que pregam essa doutrina de poder errar, pedir perdão, eu acho que vocês estão errados. Vocês estão tornando o mundo muito ruim. Um cara, uma hora dessa, que for matar alguém aqui, ó, no Rua Deserta, ele vai matar, vai. E ele vai continuar matando, aí se ele for pego, ele não vai se arrepender de porra nenhuma, não. Mas vocês ensinaram para esse cara, desde criança, que ele pode se arrepender dos pecados e aceitar Jesus. Vocês ensinaram isso para ele, é por isso que ele vai matar, que ele vai estrupar. Vocês estão errados. Isso é perigoso, cara. Igual hoje, ó, completou 405 dias em que eu interrompi serviço por causa de cutucão. E toda essa gente que fez eu parar serviço tem em comum o fato de serem cristãos. Nunca um ateu me cutucou. Todo mundo dessa gente toda acredita que pode errar e pedir perdão. Logo em seguida, em nome do Jesus. Gente, eu vou ser sincero para vocês. Olha aí o planeta. As árvores, as estrelas, o universo todo. Cara, eu sinceramente, se existir um Deus e ele criou vocês para serem tão topeiras, ele é um bobão, velho. É um lerdo, um lesado, na moral. Criar um universo inteiro, criar uma raça, essa raça dominar o planeta Terra, para ficar errando toda hora e usando ele como um escudo para dar perdão. Esse cara é um doido. Olha, eu sinceramente, eu acho que quem acredita nisso é doido, cara. Vocês estão tornando esse planeta um risco. Pessoa para fazer o que bem quer, rapaz. Pode fazer o que bem quer. Hoje completou 405 dias nos últimos 6 anos que eu precisei parar o serviço, cara. Todo mundo sabe que eu vou parar.
Vou parar normalmente, rapaz. E eu não acredito nessa bobeira de pedir perdão por causa de erro, não. A pessoa sabia que eu ia parar serviço se incomodasse. Foi lá e incomodou. Não, comigo não tem essa baboseira de falar, me perdoa, eu tô arrependido. Arrependido do meu pau. Eu não tenho porra nenhuma, não. Sabia que não era pra cutucar. As pessoas, quando me enviam qualquer coisa, sabem duas coisas. A primeira, que eu sou ateu. Eu não acredito em Jesus. Nem em Deus, nem pembo, nem diabo, nem fantasma, nem anjo, nem santo, e nem naqueles bichos indianos com cabeça de elefante e uma porrada de braço. Eu não acredito em nada disso, velho. A segunda coisa é, se perguntar se eu tenho novidades, se como é que anda o serviço, se já tá pronto, se eu já fui no correio, ou se vai fazer uma viagem semana que vem, quer levar o drone. A pessoa sabe que se perguntar isso, eu não vou perdoar. Mas o que os cristãos se acostumam? Chegou na padaria, fez qualquer coisa errada, opa, me perdoa em nome de Jesus. Chegou no supermercado, fez alguma coisa errada, opa, me perdoa em nome de Jesus. Traiu o marido, não, foi o diabo, hein? Foi eu não, me perdoa em nome de Jesus. É só isso que vocês sabem fazer? Vocês nunca pensaram em evoluir, se tornarem mais fortes, mais perfeitos, mais sábios, mais resistentes ao erro? Vocês nunca pensaram nisso, não? Quantas mulheres cristãs casadas já me cantaram para me levar para a cama? E a primeira coisa que eu fiz foi lá e contar para o marido. E o contrário também. Se eu pegar o marido com outra, eu vou lá e conto para a mulher também. Eu conto sim. Eu conto. E aí o que a pessoa que traiu vai falar? Opa, foi o diabo. Me perdoa em nome de Jesus. Vocês nunca pedem para o Jesus dar força para vocês, para não deixar vocês errarem. Vocês nunca pedem isso. Vocês só usam como um escudo para quando você errar, já ter a desculpa pronta de estar arrependido e falar que foi o diabo. O diabo nem lembra que vocês existem. Se existia um diabo, me prova aí. Além dos filhos de Jó, na Bíblia, quem mais em toda a Bíblia que o diabo prejudicou? Quem? Nem a Bíblia vocês leram. A única passagem da Bíblia que tem o diabo prejudicando alguém é os filhos do Jó. E nem o Jó entra nessa história, porque foi o Deus que autorizou o diabo fazer raiva nele. Tá lá escrito lá, ó, tá lá escrito. Você pode fazer o que você quiser com ele lá, só não tira a vida dele. Tá escrito na Bíblia lá, rapaz. No livro de Jó, que era um milionário da terra de Uz, dos caldeus. Olha, vocês cristãos são um risco, rapaz. São um risco. Vocês me desculpem, viu? Mas se tiver um cristão, um judeu, um macumbeiro, um islâmico e um hindu, a pessoa que eu mais vou desconfiar é do cristão. Porque esses outros todos aí não cultuam isso de pode errar e depois pede perdão. Não. Eles cultuam lá que você deve não errar, senão vai ter um castigo pauleira do caralho. Isso que é da hora. É isso que é da hora. Aí a pessoa não erra, senão vai ser castigado. Mas o cristão não. Você pode errar, que vai ter perdão. Isso é perigoso, gente. Sabe por quê? A humanidade é cretina. Desde o começo dos tempos, a humanidade só faz guerras. Ou por acaso vocês acham que o que estamos vivendo hoje, com essas guerras modernas, é um fato isolado? Não é, não. Nos tempos medievais, você, mulher, uma hora dessa, podia estar na sua casa. Vinham bandos, saqueavam a cidade, matariam seus filhos, seu marido e te levariam como uma escrava sexual. É isso que ia acontecer. A humanidade sempre foi má por sua própria natureza. Contudo, eu acredito sim que o cristianismo prejudica. Prejudica porque faz com que vocês fiquem sempre anestesiados. Vocês nunca pensam em não errar. Vocês pensam que podem errar e que vai ter perdão. É o que vocês pregam, é o que vocês acreditam desde pequeno. Isso é perigoso pra caralho. É muito perigoso, senhor. Ah, não. Então hoje completou 405 dias de serviço interrompido. E eu digo aqui mais uma vez, gente. Se você não quer ter problema comigo, apenas faça o que está escrito. Vai lá, ó, tá escrito lá. Não cutucar, não perguntar se tem notícia de orçamento, não incomodar, não cutucarás. Tinha que ter esse trem na Bíblia também. É isso aí. Mas vocês não seguem a Bíblia.
Porque até mesmo os 10 mandamentos vocês não cumprem. Vocês não cumprem bosta nenhuma que está na Bíblia, a verdade é essa. Vocês cristãos não cumprem bosta nenhuma. Nenhuma sílaba do que está na Bíblia vocês seguem. A única parte que vocês seguem é: o Jesus é bonzinho e vai te perdoar. E aí vocês sempre erram. Sempre fazem coisa errada. Sempre. Vocês sempre fazem. Você, quando está diante de fazer uma coisa errada, você pode ver ali que é errado, mas por dentro você está assim: né? Posso fazer, só pedir perdão por Jesus bonzinho. É isso que vocês pensam. Vocês são doutrinados desde pequeno para acreditar nisso, velho. É por isso que os cristãos são um perigo. É por isso. Vocês nunca querem melhorar. Nunca. Sempre querem errar o tempo todo. Tu tá casado, mulher gostosa, cantor, vou comer. Se for descoberto, eu peço perdão em nome de Jesus. Achou uma carteira, 1000 conto dentro, vou pegar. Se der ruim, eu peço perdão por Jesus. Teve uma briga, puxou uma faca, matou um velho. Matei, mas vou pedir perdão por Jesus que eu tô arrependido. Dureza. Seu irmão matou um, veio a polícia. Onde seu irmão estava? Estava aqui na minha casa o tempo todo e não fui ele que matou. Aí vocês vai e pedem perdão por Jesus. É sempre assim. Sempre assim, cara. É por isso que eu considero vocês cristãos um perigo. É difícil você ver um cristão falando assim: não, hoje eu vou sair de casa, não vou fazer nada de errado, para eu mostrar para o Deus que ele criou um ser bacana. Mas não. Vocês vivem amanteigados, numa vida mansa. Nunca mostram para o Deus em que acreditam que vocês podem ser melhores do que são hoje. Nunca que vocês querem mostrar isso. Querem sempre depender do perdão. É o que vocês fazem o tempo todo. Erram o tempo todo, porque foi ensinado a vocês desde pequenos que sempre vai ter o perdão, é só você se arrepender. Vocês nunca estão arrependidos. Vocês nunca. E a coisa que eu odeio demais nessa vida é a pessoa saber. Se eu perguntar que se tem novidade, ele vai devolver. E aí o que a pessoa faz? Tem novidade? Aí eu falo que vou devolver. Opa, me perdoa em nome do Jesus. Eu não tenho medo do Jesus. E por isso eu não vou dar o perdão a ninguém. Basta deixar eu trabalhar em paz. O que ele vai fazer? Se ele não faz nada com vocês que são canalhas, vai fazer o que comigo? Tá suave demais. Suave demais. Tem risco nenhum não. Um ser que não pune o mau caratismo da humanidade vai punir eu? Vai nem lembrar que eu existo. É isso mesmo. E nesse momento, algum de vocês pensa assim: ai, que tenha misericórdia. Não, tem que ter misericórdia de vocês que estão presos numa gaiola, sem nunca sair dessa gaiola, sem nunca tentarem ser pessoas melhores. Sempre vão ser a mesma mesmice de sempre, e nunca vão tentar deixar de errar. Essa é a diferença entre eu e vocês. Um absurdo. Mais um dia que termina de mau humor por causa de cristãos. É isso. Um absurdo. Nunca que aprendem. Bom, feitas as minhas considerações, eu vou ser sincero. Se eu fosse um Deus e tivesse criado esse universo todinho, eu não ia ficar aceitando pedido de desculpa de uma raça inferior não, tá? É melhor torrar lá todo mundo no fogo e fazer outra. Melhor.